Uma comparação entre o filme A Costa dos Murmúrios e o conto Filho Sem Pai. As mulheres tinham apenas uma função no tempo colonial na África. Elas estavam lá para servir os homens. Mas as maneiras que mulheres podiam completar sua função estavam variadas. O filme A Costa dos Murmúrios, dirigido por Margarida Cardoso, escrito por Lídia Jorge, e o conto Filho Sem Pai, escrito por Thomas Jorge, são similares porque eles têm um tema sobre mulheres em países lusófonos durante o período colonial. As mulheres que serão discutidas aqui servem os homens, mas de maneiras muito diferentes. As mulheres no filme e no conto não gostam da vida que a sociedade espera que as mulheres vivam. No conto Filho Sem Pai, a Jesuína é uma mulher mestiça que também é uma prostituta. Este conto acontece durante a década de 1960 em Moçambique. As mulheres que eram mestiças durante o tempo colonial eram maltratadas e consideradas de má vida também. A função delas era dar satisfação temporária para os homens. Sua aparência era atraente tanto para os homens brancos quanto para os pretos. Mas, já que eram mestiças, elas não eram aceitas socialmente com qualquer raça. Estas mulheres muitas vezes ficavam grávidas sem nenhum pai para cuidar da criança. Essa situação criou muitas mais meninas presas em uma situação semelhante como suas mães e muitos filhos com futuros maçantes. A posição da mulher nessa situação é completamente desamparada. Da mesma forma que as mulheres em Moçambique, também se espera que as mulheres em A Costa dos Murmúrios sirvam aos seus homens. A Evita e a Helena são esposas dos soldados que lutam na guerra num país lusófono. Neste filme, os portugueses colonizaram o país onde Evita espera. O marido da Evita, Luiz, pede que ela preencha um papel que ela fique em casa, esperando por ele enquanto ele está lutando na guerra. Evita, ao contrário de muitas das outras esposas, se recusa a cumprir este papel, e ela passa a experimentar e descobrir outras atrocidades que ocorrem devido à mão do homem branco. O papel das mulheres varia de empregadas para prostitutas para esposas abstinentes. Não havia uma única maneira de cumprir a função. Mas todas essas funções eram para servir os homens. Evita é uma das poucas mulheres que desvia de seu papel. Ela testa a água, mas no final ela encontra as consequências ruins. As mulheres indígenas do país invadido funcionam como empregadas. Elas estão maltratadas no filme, e elas, assim como as mulheres brancas que esperam seus maridos, sofrem as consequências dos homens que lutam na guerra. Um erro cometido por mulheres não é ignorado nos tempos coloniais. O maior problema é que as mulheres são acusadas dos crimes que os homens cometem. Evita é um excelente exemplo de alguém que sofre as consequências do ato de buscar uma vida melhor. Ela deseja que sua vida possa ficar igual à que tinha em Portugal. Mas Evita, particularmente, não sabia como que sua vida seria quando ela se casou com Luís. As expectativas de mulheres em Portugal, em comparação com os países africanos coloniais, eram muito diferentes. O equívoco de seu papel na vida de Luís, de Evita, mostra isso. Então, a posição da Evita e a posição da Jesuína podem ser comparadas porque essas duas mulheres sofreram as consequências de dormir com homens com os quais elas não eram casados. Em Moçambique, ninguém quer uma prostituta como esposa. Este princípio é aplicável em outros países também. Infelizmente, nos olhos do marido de Evita,
Ela age a forma semelhante a uma prostituta, infiel. Há um destino triste e há expectativas colocadas nas mulheres que dormem com vários homens, que não é colocado nos homens que dormem com muitas mulheres. Ambos, os homens de Evita, estão ausentes no final do filme. Seu marido morre pela bala de seu amante, que foge depois de matá-lo. O marido de Helena assassinou seu amante há muitos anos e a relação entre ela e ele não é igual. O homem tem o controle da mulher nesta relação. E finalmente, no conto Filho Sem Pai, Jesuína não recebe nenhum apoio do pai da criança, porque ela realmente não sabe quem é pai. Até mesmo o pai de seu filho anterior fugiu para Portugal com o seu filho, como se ela fosse uma desgraça. Neste período colonial, as mulheres tinham muito pouco poder, com direitos limitados e grandes expectativas. Expressar suas crenças com sucesso teria sido quase impossível.